Fala pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula aqui do curso Estrategista em Dívidas, esse curso gratuito aqui do canal Brasileiro Sem Dívidas. Essa é mais uma aula do módulo de conceitos. Nessa aula você vai aprender o que é aval, avalista, fiador, garantia. Então já vou dividir aqui a tela com vocês para que você entenda. Então, o que é o aval, né? É um tipo de exigência feita pelos credores, ou seja, os financiadores, o banco, né? As instituições financeiras, para conceder um empréstimo ou financiamento. Uma pessoa faz um empréstimo, o avalizado, e outra dá o aval, que é o avalista. Então, o avalista, na realidade, está prometendo pagar a dívida do avalizado, caso este não faça os pagamentos. Então, resumidamente falando, o que é o aval? O aval é o ato de você avalizar alguém. Então, você tem a pessoa que está tomando o empréstimo, né, está tomando o crédito, aquela pessoa geralmente ela vai precisar de um avalista. Esse avalista, ele também é uma pessoa, um terceiro, só que ele vai dar o aval, ele concede o aval. Então aqui, ó, o avalista concede o aval e assinatura em um documento. E assim assume a obrigação de quitação em caso de não pagamento e pode até ser cobrado antes mesmo da instituição credora realizar a cobrança ao solicitante do empréstimo. Então, o que quer dizer aqui? Que quando o avalista ele dá o aval, ele concede o aval em um documento de crédito, o banco que está emprestando dinheiro pode cobrar o avalista que concedeu aquele aval antes mesmo de quem pegou o dinheiro emprestado com o banco. Então isso é muito sério, o aval. Então a gente aprendeu o que é o ato de conceder esse aval, né? O aval é o ato de você assinar um documento avalizando alguém. E o que é, de fato, o avalista, né? Como eu falei anteriormente, no aval existe necessariamente a figura do avalista. Ele é quem garantirá o pagamento da dívida em caso de descumprimento da obrigação. Ele assume a responsabilidade frente ao credor pelo pagamento do título em questão. Então é isso que eu falei, o avalista é quem assume a responsabilidade do pagamento daquela dívida em caso da pessoa que tomou o crédito não cumprir com as suas obrigações. Então ele que está assumindo ao credor o pagamento do título em questão. O avalista é uma pessoa que aceita ser responsável pelo pagamento do empréstimo ou do financiamento realizado por outra pessoa. Em resumo, o avalista é o garantidor da dívida. Então, se o devedor principal não pagar aquele empréstimo ou o financiamento, é o avalista que será responsável pelo pagamento. Tá? E o que é o fiador, né? Qual é a diferença entre avalista e fiador? A principal diferença entre eles, a não ser a óbvia, né, do objeto de cada contrato, é que, enquanto o avalista assina apenas o título do crédito, o fiador assina o próprio contrato. Isso aqui faz uma grande diferença, eu vou explicar para vocês por quê. Então, logo, o fiador se torna responsável por todas as cláusulas contratuais. Já o avalista, apenas pelo contratado, pelo valor, desculpa, contratado. Então, qual que é a diferença do avalista e do fiador? O avalista ele vai assumir a responsabilidade pelo valor contratado, ou seja, o valor daquele crédito, o valor daquele contrato. Já o fiador, ele assina o contrato, ele é responsável por todas as cláusulas do contrato. Então, é por isso que você vê em contratos de locação de imóveis, esses contratos, na sua vasta maioria, você precisa de um fiador. Então, quando a pessoa assina um contrato de locação, ela precisa de uma garantia, geralmente é um fiador que se junta ao contrato, assina aquele próprio contrato de locação. Então, ele é responsável não só pelos valores que possam ficar pendentes, mas também por todas as cláusulas do contrato. Então, o fiador ele não é responsável simplesmente, no caso dos aluguéis, pelo valor do aluguel ali mensal, mas ele também é responsável por qualquer prejuízo naquele imóvel, qualquer tipo de depreciação, de avaria no imóvel, ele é responsável pelo contrato como um todo. Já o avalista, não. O avalista você vê muito nas situações de crédito bancário, né, empréstimos, esses créditos sem garantia, geralmente o avalista vem como uma forma de garantia que se aquele tomador de crédito, se o devedor não pagar, não cumprir com a sua responsabilidade no contrato, aí sim o avalista ele assume a responsabilidade do pagamento. Tá? Já o caso do fiador, como eu falei, ele assume a responsabilidade integral do contrato. E falando de garantia, né, o que de fato é o conceito, né, o que realmente significa a garantia? É uma espécie de proteção que o credor exige contra o não pagamento de uma dívida. Então, o próprio avalista é uma garantia. Quando ele dá o aval em um contrato, ele está sendo uma forma de garantir o cumprimento daquele contrato. Então, para autorizar a compra do meu carro, a administradora de consórcio exigiu que eu apresentasse um comprovante de renda
e um avalista, entre outras coisas, como garantia de que as prestações seriam pagas até o fim. Então, basicamente é isso. Então, o banco, as instituições financeiras, né, as administradoras de consórcio, todas essas empresas que trabalham com concessão de crédito, elas podem e devem, né, elas sempre vão exigir garantias, né, em alguns tipos de crédito para o consumidor, para que o risco seja diminuído. Lembre-se que a questão de juros vai estar sempre relacionada ao risco que aquela instituição, que aquela administradora de consórcio está correndo. Então, quanto maior for o número de garantias, ou quanto maior é a garantia que você fornece para a instituição financeira, menor é o risco dela, por consequência, menor vai ser também a taxa de juros. Tá? Então, basicamente, esses são os conceitos sobre aval, avalista, fiador, garantia. Vamos para a próxima aula.